para cada um de nós. Então, é da vontade de Deus que eu seja o quê? Grato. É da vontade de Deus que eu seja o quê? Grato. Ninguém não ouviu todo mundo falando, não. É da vontade de Deus que eu seja? Grato. Por quê? Essa é a vontade de quem? De Deus. Muito bem. Então, nós vamos repetir isso várias vezes durante o estudo. É da vontade de Deus que eu seja grato, que você seja grato. Porque essa é a vontade de Deus, que nós sejamos gratos. Não é verdade? Vai. Próximo. E o que significa gratidão? Alguém saberia me dizer? Pequenas palavras, sem ler o que está lá. Alguém sabe me dizer o que significa gratidão? O que é ser grato? O que você entende por grato? Ser grato é agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Amém. Esse é o meu pensamento. Amém. Mas cada um pensa do jeito que acha que é melhor. Verdade. Mais alguém? Mas pode Acrescentar. a presença da irmã. Isso. Mais alguém? Dar o melhor para Deus. Mais alguém? Fazer o bem ao próximo. Exatamente. Gratidão, lá fala aqui no latim, significa gratus, que significa agradecido. Ou gratia, que tem o mesmo sentido da palavra graça, bênção e dádiva. A palavra gratidão significa tudo isso que todos falaram. Significa reconhecimento. Eu reconheço que alguém fez algo por mim. Alguém fez o meu bem a mim sem esperar nada em troca. E eu vou ser grato. A gente não fala assim, eu vou ser grato a você para sempre. Eu vou ser grato a você eternamente. Nós não temos esse ditado que a gente vê nós mesmos proferimos funções, eu vou ser grato a você. Mas na verdade a gratidão, quando eu recebo algo, às vezes nós nos sentimos como nós estivéssemos em dívida com o outro. Não é isso? Poxa, eu estou em dívida com o fulano que fez isso por mim. Mas na verdade, ser grato, nós não podemos ter esse sentimento e o outro que faz, ele não espera nada em troca. Ou seja, então, a partir do momento que ele me fez algo, ele fez de bom grado. Eu não devo nada a ele, mas eu devo ser grato. E essa gratidão, ela acompanha a gente. Eu me lembro que uns 2 anos, mais de 2 anos atrás, eu e o pastor Paulo estávamos numa situação difícil, ele só estava trabalhando na igreja, eu não tinha mais trabalho. E aí, nós passávamos por uma situação difícil, muito difícil, de abrir o armário e não ter nada. Foi nessa época que eu entendi o que é você crer de verdade, o que é você esperar em Deus de verdade. E eu me lembro que teve um dia que eu falei assim, ele saiu de casa e eu falei bem assim, hoje eu não vou fazer almoço, porque nós não temos nada para fazer almoço. E aí eu me lembro que quando, de repente, bateram no portão, era a irmã Irene Mundirão. E que levaram para nós, não foi uma cesta básica, foi muito mais que isso. E eu levantei as mãos para o céu e falei, obrigado, Senhor, por me ensinar a esperar em Ti. Porque muitas vezes nós achamos que nós devemos ser gratos a Deus só quando as coisas vão bem. E não é bem essa verdade. Qual foi o versículo que nós lemos? Dai graças a Deus. Porque essa é a vontade dele. Mas é dar graças em tudo. É independente, porque a situação não vai determinar quem eu sou em Cristo. A situação vai me ensinar se eu espero em Cristo ou não. Se eu estou realmente dependendo dele ou não. Então essa é a verdadeira gratidão. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo pão. Não tem pão, Senhor, na sua mesa. Mas obrigada, Senhor, pelo pão. Obrigada pela comida. Obrigada pelo alimento que hoje eu tenho certeza que o Senhor irá prover. E Deus ele provê. Porque nós vimos com o pastor Eli falando sobre a fé. E o que é a fé? A fé é eu pegar esse papel aqui em branco, assinar, entregar para a Sara. Ó, Sara, você vai ali no mercado?
com esse nome aqui, só a assinatura, lá você coloca, faz a lista lá do que você precisar. Você vai falar assim, será? Não, isso não é fé. Ela vai pegar esse papel em branco, só com minha assinatura, vai ali no mercado, chega lá, eu vim pegar as coisas. A pessoa que está lá, ela vai olhar a assinatura, vai dizer, não, ela tem crédito. É mais ou menos isso, a fé, quando nós cremos em Cristo. Quando nós cremos verdadeiramente em Deus, nós simplesmente cremos. O pastor sempre prega sobre a procuração. Ele já nos deu. Então você vai lá e escreve o que você quer. E aquilo que você crê, foi falar. Se eu creio, se eu pedir, tudo que eu pedi, em nome de Jesus, crendo, já recebeu. Você não receberá. Você já recebeu. Mas isso vai depender de quê? Da minha fé. A minha fé em Cristo. Então, ser grato é você esperar, pegar essa procuração e falar obrigada, Deus. Porque eu creio que o meu pão vai ser provido, a minha roupa vai ser provida. E eu tenho certeza que se você não tem trabalho, as portas irão se abrir. Amém. Muitas vezes nós esquecemos que Deus, Ele já nos deu aquilo que eu preciso. O pastor falou na oração, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito de quem? Nosso. É nosso. E Ele conquistou o quê? Ele conquistou o quê? Se Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro, Ele conquistou a salvação, Ele conquistou a liberdade. Então, Ele conquistou tudo para que eu e você tivéssemos o melhor dessa terra. E ainda no vindouro. E muitas vezes nós estamos perguntando, Deus, por que o ímpio está prosperando? Deus, por que o ímpio tem tanto e eu não tenho nada? Por que será? A Bíblia fala o quê? Eles estão já recebendo o galardão deles. Porque tudo que eles estão ajuntando vai ficar onde? Na terra. Na terra. E nós estamos juntando o nosso galardão para morar onde? Na terra celestial. Então não tem por que perguntarmos. Deixa o ímpio prosperar. Porque o ímpio, quanto mais tem, mais ele quer. Quanto mais tem, mais ele quer. E quanto mais ele quer, ele não vai se importar de pisar em cima de ninguém para ele conseguir o que ele quer. Enquanto o que você tem, Deus já lhe deu. Já nos foi dado. Ele tirou da mão do inimigo tudo aquilo que o inimigo havia roubado quando Adão caiu lá no paraíso. E deu, entregou nas nossas mãos. Nós é que muitas vezes não sabemos usar. Essa que é a verdade. Na psicologia existem 3 tipos de gratidão: a teórica, a passiva e a ativa. A teórica é aquela que muitas vezes nós simplesmente vimos algo, foi parabenizado o irmão Roberto. Ele vai lá, obrigada, agradeço, a todos os irmãos. Essa é a teórica. É aquela que ali passou, agradeceu, acabou. Aí vem a passiva. A passiva acontece nos momentos em que, às vezes, a mulher está grávida, o neném está lá, sente aquela emoção, mas aquela emoção também passa. Então são coisas momentâneas. Aconteceu, poxa, eu sou grato por isso, Ali fala, promoção, eu fui promovida no trabalho, recebi um aumento de salário. Então essa é o agradecimento passivo. E o ativo é exatamente esse. É aquele que todos os dias nós estamos ali agradecendo. A primeira coisa que nós fazemos quando nós levantamos pela manhã é agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma noite que se passou, por mais um dia que está começando. Então, esse é a prática. E quanto mais eu pratico a gratidão, mais eu tenho vontade de agradecer. Próximo. E quais são os efeitos de eu praticar a gratidão? E agora nós vamos. Isso é a psicologia e a saúde ensinando. Nós estamos saindo um pouco do evangélico, do cristão, e nós estamos estudando o que a psicologia fala sobre
eu ser grato, né? Porque melhora meu humor. Tem dois hormônios, que é a dopamina e a serotonina. A serotonina, ela melhora o humor. Geralmente, quando nós estamos bem, estamos alegres, estamos de bom humor. Poxa, acordei hoje bem-humorado, né? Acordei hoje com vontade de trabalhar, com vontade de fazer isso, eu estou disposto. Esse é o hormônio da serotonina, ele está acordado em você. E a dopamina é aquele hormônio que traz o que? Ele causa alegria, né? Eu estou eufórica. Então, geralmente é o mesmo hormônio que causa quando nós comemos um chocolate. Os nossos neurônios entendem que o chocolate faz bem, nós ficamos felizes. Esse hormônio também é despertado quando nós comemos o chocolate. Mas não é só isso que ele desperta. Ele melhora o quê? As emoções, o nosso sono. A gente presta mais atenção às necessidades dos outros, daqueles que estão próximos a nós. Nós somos mais empáticos, ou seja, o que é empatia? Não é eu me colocar. Tem muita gente que fala que empatia é eu me colocar no lugar do outro. Eu nunca vou conseguir fazer isso, mas eu posso chegar próximo ao que o outro está sentindo, à aflição, ao sofrimento, até mesmo a alegria. A Bíblia não fala que nós se alegrarmos se alegram, chorarmos se choram. Então, nesse momento, eu estou praticando a empatia. Eu estou sentindo como. Eu não sei como eu vou conseguir sentir sua dor. Eu não sei como eu vou conseguir sentir sua alegria. Mas me aproximo. Eu quero compartilhar com as pessoas. Isso é empatia. E tudo isso, a gratidão gera em nós. Por quê? Porque nós conseguimos enxergar as coisas que antes nós não víamos. Muitas vezes nós reclamamos e não estamos percebendo que nós reclamamos. E quando nós reclamamos, nós viramos aquela pessoa que sabe que resmunga de tudo na vida, mais ou menos isso. Mas a gente não percebe, porque se tornou o quê? Uma prática. Então nós vamos inverter. Ao invés de resmungarmos, vamos agradecer e vamos praticar a gratidão. Para quê? Não só para que isso aconteça na vida da gente, não só para sentirmos isso aqui não, mas para entendermos o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário não foi em vão. Porque quando eu sou grata, eu entendo, eu consigo entender o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário por mim. Porque eu entendo, poxa, eu não era nada, eu não era ninguém, eu não valia nada, mas alguém morreu por mim. Eu acho que a única pessoa que daria a vida para alguém seria uma mãe pelo filho, né? E ainda assim, não chegaria nem perto do sacrifício feito na cruz do Calvário por nós. Então, quando nós somos gratos, nós entendemos esse sacrifício. Próximo. Aí vem, agora nós vamos para a Bíblia. Por que devemos ser gratos? Primeiro, porque é o quê? A vontade de Deus. É o quê? A vontade de Deus. E por que ali também? Uma ordem? Em Tessalonicenses 18, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. Lembra lá no início que nós falamos? Sejamos gratos em quê? Em todas as circunstâncias. Ah, não, mas peraí. Eu vou ser grata a Deus porque eu estou sofrendo? Porque eu estou passando por dificuldade? Sim. Mas não é ser grato porque você está passando pela dificuldade. A vontade de Deus não é essa. Mas muitas vezes nós nos colocamos na situação. Somos nós que nos colocamos lá. E aí a gente olha para os quatro cantos e fala assim, agora como é que eu vou sair? Como é que eu saio de uma situação como essa? Mas espera aí. A irmã Conceição, ao chegar na igreja, ela veio falar comigo. Ela falou assim, irmã, eu achei que hoje eu não viria, porque eu passei o dia todo na luta, com a glicemia de 500 e tanto. Mas ela chegou em casa, ela falou, Deus, me leva para a igreja. Amém, Jesus. Ela podia dizer, eu passei o dia todo na luta, eu estou cansado, meu corpo físico está cansado. Deus vai entender. Não está dando sua conversa, mas eu estava até com aquela pulseirinha de quando faço a viagem.
pensei, eu podia deixar essa pulseirinha aqui para os irmãos saber que hoje eu passei o dia todo na mão dos médicos, com a glicemia de mais de 500, tomei 2 insulinas em injeção e não conseguia baixar. Mas depois eu falei, não, isso aqui não vai ser uma prova, porque eu não vou lá mentir e dizer que eu estava com a glicemia de 500, por isso que eu não vim na igreja ontem, não. Eu vou ir, porque Deus vai me dar Amém. a condições de eu ir. Amém. Amém. Chega lá, eu vou dizer que eu estava na OPA o dia todo. Mas assim é que eu satisfiz então aqui. E vocês tudo. Foi melhor dizer a vocês que eu passei o dia na UPA. E só eu podia dizer, eu não vim aqui porque eu passei a semana toda doente, mas não, a gente deve encarar pelo outro lado. Exatamente. Deus manda a gente para curar os médicos, para a gente fazer a nossa parte. Mas para que parte melhor do que eu já fui na UPA, já me mediquei, e de novo, e à noite eu estou aqui na igreja. Amém. Contando o que Deus fez comigo. Amém. Porque se Deus não estivesse no meus planos, eu não estaria aqui. Eu passei o dia todo tomando injeção, o dia todo sentada. Eu tomei uma xícara de café para ir para o hospital. E vim com essa xícara de café. Porque a glicemia não baixava. E eu não podia comer nada, nem beber água podia. Exatamente. Mas eu estou aqui. Amém. Eu estou aqui agradecendo a meu Deus. Amém. Glória a Deus. Porque se não fosse da vontade dele, eu não estaria aqui. Exatamente. A vontade de quê? De Deus. Quantos tem muita gente que mesmo se dizendo crente, não vem na igreja por qualquer uma coisinha, mesmo que não seja doença. Mas não, a gente deve ter essa força de vontade de estar na casa de Deus. Amém. Amém. É aqui que a gente recebe É aqui que a gente nos promessas. fortalece, né? Exatamente, a gente sai mais fortalecido. Então é isso, nós sermos gratos em toda e qualquer circunstância, independente de qual seja ela. Próximo. A gratidão é uma das marcas do caráter de Deus. Então, por isso, nós devemos ser gratos. A gratidão mantém a porta aberta. Não só abre, mas mantém essa porta aberta. Eu costumo dizer, né, para minhas colegas, eu chego no trabalho e falo assim, eu queria ir embora. Não, senhor, mas muito obrigada porque eu tenho meu trabalho. Eu falo e falo, não, senhor, muito obrigada pelo meu trabalho. Então, por quê? Porque eu sei que a porta que foi aberta foi Deus que me deu. E Ele só vai manter ela aberta se eu for grata a Ele por isso. Então, ali, no meu trabalho, como mundo sabe, meu trabalho é um trabalho, o local, o trabalho em si não é pesado. Porém, o local onde eu trabalho é um local opresso e possesso. De tudo que tem mais ruim no mundo, ali dentro está. E eu trabalho num lugar de segurança máxima. E de manhã, quando eu saio, antes eu era muito preocupada, muito ansiosa com o que ia acontecer no outro dia. O que vai acontecer, como é que vai ser no próximo mês? Eu fazia planos, e às vezes todos os planos que eu fiz nem dava certo. E depois que eu comecei a trabalhar 3 anos atrás, eu comecei a trabalhar no conjunto penal. E eu aprendi a agradecer a Deus e a viver um dia de cada vez. Eu entro lá, e nós ficamos incomunicáveis, nós não podemos pegar celular, nós não temos acesso ao mundo, né, ao exterior. Então nós ficamos confinados, eu falo que nós estamos em semiaberto, né? Um dia nós estamos em casa, outro dia nós estamos encarcerados lá, juntamente com os demais. E aí eu falo, Deus.
se acontecer qualquer coisa aqui, a gente não tem para onde correr, porque nós estamos bem no centro, o posto de saúde fica exatamente no centro das duas piores galerias. Os mais perigosos ficam ao lado do posto onde a gente trabalha. Então a gente não tem para onde correr, é só fechar as grades e esperar ver o que vai acontecer. Lá nós chamamos de cadeia, a cadeia virou, se caso acontece alguma rebelião, alguma coisa. Então, assim, eu falo para Deus, eu falo, Senhor, obrigado. Obrigado por mais um dia de trabalho e que o Senhor nos proteja. E ao terminar o dia de trabalho, eu falo, obrigado, Senhor, porque mais uma vez eu estou saindo ilesa, guardada, né, em segurança e nada nos aconteceu. Então, assim, eu aprendi a viver um dia de cada vez. Por que existe a ansiedade? A ansiedade, ela é o quê? É o medo do futuro. Então, eu fico preocupada com o que vai acontecer no futuro. E isso me impede de viver o quê? O presente. Eu estou hoje aqui. Nós estamos aqui hoje, agora. Esse é o nosso presente. Esse é o nosso momento. Então, quando a gente vem à igreja e que a gente chega aqui, eu não sei os irmãos, mas a minha experiência minha, depois que, acho que uns 2 meses para cá, teve um culto que eu cheguei e eu vi muitas pessoas conversando, né, atrás de mim, no fundo. E aí, quando começou o louvor, eu falei, Senhor, que o meu louvor seja o melhor, porque pode ser o último. Então, que seja o melhor. E aí eu me desliguei, eu tinha uma mania de chegar na igreja, mesmo de olho fechado, eu falei, cara, amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que preparar isso, eu não comprei isso, amanhã eu vou levar o quê? Isso na hora do louvor, cantando e a mente trabalhando. E aí nesse dia, eu lembro que a gente estava cantando aquele hino, foi a primeira vez que eu ouvi ele, e os anjos clamam, né? Sempre santo para sempre. Então eu estava cantando esse hino e quando eu terminei, eu falei, conversando com a Eliel em casa depois, eu falei, se hoje tivesse feito a pena, eu tinha ido para frente. Eu tinha ido lá na frente, aceitar Jesus novamente. Porque nem fazia muito tempo que eu não sentia a presença de Deus como eu senti naquele culto. Foi algo tão forte que se o culto continuasse, eu teria ficado. A minha mente desligou completamente e eu só conseguia pensar e ouvir os anjos clamando santo, né? A igreja cantando santo. E eu falei para Deus, Senhor, me ensina, Pai, a chegar na tua casa e dar o melhor, o meu melhor para ti. Que eu não fique preocupada com quem está do meu lado, com o outro que está do lado esquerdo, da direita ou atrás, mas que seja o meu melhor. Eu quero atrair a tua atenção para mim. Eu quero que tu receba o meu louvor. E desde então eu tenho chegado, eu venho de casa pedindo a Deus, Senhor, recebe o meu louvor nessa noite. E que eu não saia dali como eu creio, mas que eu saia melhor. E que amanhã seja novamente um novo dia e que eu possa realmente dar o meu melhor para ti. E nós, quando somos gratos, nós aprendemos isso também. Que nós não nos preocupamos. Muitas vezes, eu me lembro há um tempo atrás, tinha uma irmã que ela costumava se sentar perto de mim, e às vezes alguém falava alguma coisa errada aqui, moço de Deus, era uma risada. Eu falava, meu Deus, sem misericórdia de mim, Pai. Ela ria e eu ria dela rindo. E eu tinha que sair, porque eu não aguentava parar de rir. Então muitas vezes a gente fica preocupado, a gente não escuta o que está sendo falado. A gente quer, como eu vou corrigir a Sara. Uma Sara falou, deixa eu não, assim, não vou passar. A gente se prende às outras coisas e esquece o que nós vamos fazer, que foi louvar a Deus. Nós estamos trazendo algo para Deus. E aí quando chega aqui, é como se eu viesse para esqueci em casa que eu vim trazer. O que era que eu estava trazendo? Esqueci, eu deixei aonde? É mais ou menos isso. Como se eu tivesse trago presente para alguém, comprei, embrulhei e deixei em casa. Eu vim e não trouxe o presente. E quando nós chegamos aqui,
e que nós não nos desligamos do exterior, é com mais ou menos essa sensação. Nós não estamos sendo gratos a Deus. Ô Senhor, obrigada pelo dia. Aí é domingo e eu vim para a igreja. E aí quando eu chego na igreja, esqueci o que eu vou fazer. Mais ou menos isso. E nós saímos. Poxa, a pregação hoje não foi boa. Falou comigo. Os hinos hoje, você viu como estava? Assim, uma coisa assim, meio diferente. Estava meio estranho, tá? Mas não é porque os hinos estavam estranhos. Não é porque o pastor me pregou, o irmão que foi pregar não estava cheio. Foi eu. Vazia, botei uma tampa no vaso e deixei ser cheio. É mais ou menos isso. Nós agradecemos a Deus e, na verdade, a gratidão, na hora de entregar a Deus, nós retemos. É mais ou menos isso. A gratidão anula o espírito de murmuração. Né? Quando é aquilo que nós falamos, a prática. Quanto mais eu pratico a gratidão, menos eu vou murmurar, menos eu vou falar o contrário. Por quê? Porque tudo é uma prática. Se eu acostumo levantar todos os dias 5 horas da manhã, independente de eu levantar no outro dia 5 horas, o meu corpo já acostumou que 5 horas da manhã eu levanto. Eu todos os dias acordo às 4:30 da manhã. Por quê? Porque no dia que eu vou trabalhar, eu levanto às 4:30 da manhã. Aí eu acordo, eu não vou trabalhar não. Aí eu lembro que não é, eu estou de folga. Mas o meu organismo, o meu corpo já se acostumou, por quê? Por conta da prática. Então, quanto mais eu pratico a murmuração, mais eu vou murmurar. Quanto mais eu pratico a gratidão, mais eu vou ser grato. Pessoas agradecidas tornam o quê? O ambiente mais agradável. Você já pararam para conversar com alguém que gosta de reclamar? Só reclama. Já? Acho que todos nós já passamos por essa experiência. É chato ou não é? Você sai de lá e fala, rapaz, eu nunca mais saio, eu vou fugir de fulano. Enxerguei fulano. Nada assim, peraí, eu vou embora, porque fulano ali é bem. Por quê? Porque fulano só reclama. Moço reclama, porque o trânsito estava assim, porque hoje o sol estava quente demais, porque foi chuva, alagou a rua toda, eu não consegui passar, é porque minha roupa sujou, é porque fulano ali fez isso. Chega uma hora que você fala assim, rapaz, minha cabeça está girando. Está girando, eu nem consegui assimilar o que o fulano estava falando. Mas quando a pessoa é grata, que você vai conversar com ela, nossa, rapaz, é gostoso, viu? Você senta e fala, a pessoa fala assim, rapaz, aconteceu isso comigo, eu agradeci tanto a Deus. Foi um livramento assim, que eu fiquei assim, impactada. Na hora eu não tive reação, mas depois eu agradeci tanto a Deus. É tão gostoso você ouvir, que você cruza os braços, você não quer interromper a pessoa, você quer ouvir a pessoa falar. Porque é gostoso de conversar com alguém que é grato. É bom demais. Aí você sai dali, você chega, eu tenho esse costume. Aí eu chego em casa e falo, eu estava conversando com Lorena falou isso. Eu fiquei assim encantada. Rapaz, amanhã eu vou perguntar para ela continuar. Igual o testemunho da nossa irmã Zilda, quem ficou curioso? Que eu fiquei. Eu já não vejo a hora de chegar no dia dela contar o restante. Né? A gente já fica ansioso para saber o que foi que Deus fez. A gente imagina, né? A gente começa a imaginar, a gente entra assim, aí a gente começa a imaginar mais ou menos o que pode ter sido. Mas é gostoso a gente ouvir a pessoa falar. Então eu já estou curiosa, não vejo a hora dela contar. Né? Então é gostoso nós conversarmos, é agradável, a pessoa torna o ambiente mais agradável. E agradecer é reconhecer o valor do outro. Muitas vezes eu costumo conversar muito com Lorena, ela também é evangélica, e ela fala muito para mim, né? Ela costuma falar algumas coisas quando ela me vê triste. E ela falou assim, Lorena, eu agradeço a Deus, porque você trabalha junto comigo, porque só eu e ela, de evangelho. E aí a gente senta para conversar, ela me liga quando ela não está bem. E aí eu falando com ela assim, eu falei, Lorena, eu agradeço tanto a Deus, porque às vezes você enxerga coisa que nem eu sabia que eu tinha.
Às vezes eu falo, não são seus olhos. E é exatamente isso. Quando nós somos gratos, o outro sempre vai ter um valor imensurável para nós. Não importa se eu tenho grau superior, se eu sou bacharel, se eu tenho doutorado, se eu tenho mestrado, isso não faz diferença no reino espiritual. Para Deus não existe ensino superior. Você pode ser mestre de não sei quantas faculdades, mas se você não for grato, nada. Conheço pessoas que são formadas, têm várias faculdades, mas que só reclamam. Mas que só murmura. E sempre é melhor que o outro. Fulano, não vou me misturar com fulano, não. Quero graça, não quero conversa, porque não está no meu nível, não está na mesma altura. O reino espiritual não existe isso. Deus olha de lá e fala, é aquele pequenininho ali, ó. Eu vou chamar. É aquele pequenininho ali que eu escolhi. Na casa de Davi, os demais irmãos deles eram muito formosos, grandes, fortes, mas eles escolheram quem para ser rei. Eles pegou o pequenininho lá, ó, pastor de ovelhas. Então, o meu status não define quem eu sou. Se eu não souber valorizar o meu próximo, valor nenhum tenho eu. Então, o meu irmão, vai ser sempre, eu vou sempre querer colocar em honra. A Bíblia fala da honra a quem merece honra. Então, nós sim devemos honrar. Nós devemos honrar o nosso pastor que está acima de nós, e ele que cuida de nós. Nós não vemos, mas ele paga um preço. Ele paga um preço por mim e por você. Os joelhos dele estão cheios de caos, porque ele paga preço por mim e por você. E nós devemos honrar, porque não fui eu que coloquei, mas foi Deus que fez o chamado. E quando nós honramos aquele que está nos pastoreando, nós somos gratos pela vida dele que está aqui, Deus nos honra também. Deus nos honra. Pode apostar nisso, acredite de verdade. Porque quando a gente aprende a honrar aqueles que cuidam de nós, independente, sabe? Independente. Como a Bíblia fala, né? Ele chamou Davi, ele chamou Saul, mas não foi porque Saul era teólogo ou porque Saul tinha bacharelado, e muito menos Davi. Deus, ele mostrou exatamente que ele escolhe quem ele quer. E quando nós começamos a honrar, quando nós começamos a orar, quando nós começamos também a pagar o preço por aquele que está aqui na frente, nós vamos ver tantas coisas acontecerem, que a gente vai dizer assim, mas por que não aconteceu antes? Aí você vai cair assim, poxa, agora eu entendi o porquê. Nós estamos sendo gratos a Deus por aquele que Ele chamou para cuidar de nós. Porque muitas vezes nós não sabemos o que o outro passa. E quando eu entrei no presídio, uma das minhas primeiras lições foi aprender a não julgar o outro. Às vezes a gente olha, chega pessoas de todos os tipos, de todas as formas, às vezes sem tomar banho, cabelo desgrenhado, a pessoa toda suja. E nós temos, infelizmente, né, aquela questão do pré-julgamento. A gente olhou, é ladrão, tem que ser maltratado. Nós, da área da saúde, eu estava conversando com o Miguel sobre isso há pouco, nós, quando a gente termina o curso, a primeira coisa que a gente faz é o juramento. A gente jura pela vida, por cuidar, independente de quem seja. E nós estamos ali para cuidar. Então, quando vem até nós, a gente nem quer saber o que fez ou o que deixou de fazer, justamente por isso. Porque o nosso papel ali é cuidar. Então, quando eu entrei, foi a minha primeira lição. A nunca olhar para a pessoa e julgar. Por quê? Porque eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que o irmão Paulo está passando. O que está acontecendo? O irmão Paulo chega, aí senta na última cadeira, triste, cabisbaixo, participa do culto.
às vezes vai embora, não dá a paz do Senhor para a gente, e aí a gente fica assim, poxa, mas o irmão Paulo, vou te contar, viu? O irmão Paulo saiu nem comigo falou, nem a paz do Senhor Deus. Você viu a cara do irmão Paulo como é que estava? Às vezes a gente nem sabe o que aconteceu naquele dia, ou o que ele está enfrentando. Então existe uma frase que diz, seja gentil com todos, seja sempre gentil. Eu nunca sei a batalha que o outro está enfrentando. Eu nunca sei o que está acontecendo na vida, ou na casa, ou com algum ou no trabalho de alguém. Então seja sempre gentil, sabe? Então, ó, irmão, eu estou aqui, o que precisar, o irmão não veio, vem logo a preocupação. Será que aconteceu alguma coisa? Será que o irmão está bem? Muitas vezes as pessoas perguntam por curiosidade, mas a nossa preocupação tem que ser com a pessoa em si. Ô, irmão, está tudo bem? Se precisar de qualquer coisa, estou à disposição. Sentimos a falta dos irmãos. Por quê? Porque ninguém sabe o que o outro passa. Ninguém sabe o que o outro enfrenta. Alguns meses atrás, eu só estava vindo no domingo, como eu falei com os irmãos no início. E eu vinha no domingo, eu falei para ele, eu vinha no domingo porque ele me chamava. E hoje você vai, né? Eu vou. Mas eu nem sabia o que estava acontecendo comigo. Dentro de mim, ninguém sabia, só eu e Deus. E no dia que o pastor Eli foi em casa, ele falou isso também. Ele falou, irmã, eu não sei o que está acontecendo com a irmã, eu não sei se a irmã está bem, o que está sentindo, mas eu quero dizer para a irmã que nós estamos aqui, se a irmã precisar conversar. Se ele não precisar, pode anota meu WhatsApp, a irmã Regina também. Fala comigo, não se isola não. Não fique afastado não, porque a gente nunca sabe o que pode vir a acontecer. Então, aquilo me deu um ânimo. Eu falei, rapaz, alguém se preocupou comigo. Alguém se preocupou comigo. E é tão bom quando alguém se preocupa com a gente. Aí a gente se sente valorizado. Então, é eu valorizar o outro. Então, muitas vezes nós falamos, fulano não veio para a igreja, mas fulano, vou te contar. Pergunte, está tudo bem, irmão? Eu posso ajudar em alguma coisa? É tão bom ouvir isso. É tão bom a gente se sentir acolhido, é tão bom a gente se sentir protegido. É muito bom se sentir valorizado. E valorizar não é só eu chegar e falar assim, não, parabéns, viu o que a irmã fez lá, o que o irmão fez lá. Não. Se sentir valorizado não é só isso. Se sentir valorizado é algo de chegar, é dar um abraço. Às vezes você sente de dar um abraço em alguém, você talvez nem imagina o impacto que isso causa no outro. Uma colega minha de trabalho estava passando por um momento difícil, quase depressão, foi à noite, todo mundo estava reclamando dela. E aí eu cheguei, dei um abraço dela e mandou uma mensagem. Ela viu, você salvou o meu dia. Eu falei, eu? Ela é. Eu falei, como assim? Ela, aquele abraço que você me deu, salvou o meu dia. Eu consegui trabalhar a noite toda. Então, assim, que nós possamos realmente ver, enxergar o valor do outro. Cada um de nós temos valor. Amém. Cada um de nós, independente, status não define quem nós somos em Deus. A gratidão é uma das marcas de homens e mulheres segundo o coração de Deus. Salmo 100, versículo 4, entre pelas suas portas com ações de graças e os seus lábios com louvor. Dê-lhe graças e louve o seu nome. Próximo. Alguns motivos para ser grato, nós estamos encerrando. Porque Ele deu o dom da vida, porque Ele escuta a nossa oração, Ele não nos desampara, Ele é fiel, Ele me ama, porque Ele me perdoa, Ele nos salvou, Ele fez milhares de coisas em teu favor. Tudo isso, nós temos que ser gratos a Deus, mas o principal, porque Ele nos salvou, Ele nos comprou. E a partir daí, Ele disse que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Ele prometeu que não nos deixaria.
Então, a cada dia nós erramos e Ele nos perdoa. Quantas vezes nós erramos com alguém e nós vamos pedir perdão, a pessoa fala, eu vou pensar se eu vou te perdoar. Não é assim muitas vezes? A depender do que aconteceu? Quarto, eu não vou te perdoar nunca. Por isso que você fez, eu te perdoo nunca. Pode esquecer, esquece. Mas Deus não. E Ele, quando perdoa, Ele ainda apaga. Ele não é aquele, porque às vezes a gente até diz que perdoa, né? Entre aspas. Mas na primeira oportunidade, o que a gente faz? Joga a cara. Tá lembrando daquele dia que você fez? Quer dizer, fez uma coisa nova, mas tem que lembrar daquela outra lá. Olha, Paulo, você não, viu? Igual aquele dia, foi a mesma coisa. Tá vendo? Você fez aquele dia, agora tá fazendo de novo. Mas eu te perdoo, vou te perdoar só dessa vez, viu? Só dessa vez. Aí acontece de novo, mas é a terceira vez que você. Não acredito nisso não. Deus não. Deus, você vai lá, pede perdão, e Ele faz o quê? Ele te perdoa, não é amanhã. Ou então eu vou ver se você não vai fazer de novo. Não, é no instantâneo, porque a misericórdia dele é grande para nós. E a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Então Deus, Ele é bom o tempo todo, por que não sermos graças a Ele? Nós temos, eu coloquei 3 exemplos ali de pessoas na Bíblia que foram gratos. Primeiro, os 10 leprosos. Os 10 voltaram? Por quê? Porque não foram gratos. Porque os 9, um voltou, os 9 não. Por que eles não voltaram? Alguém sabe dizer? Quem mais? Os 9 não eram gratos. Eles simplesmente não se sentiram gratos a Deus porque Deus fez. É como se fosse assim, ó. Obrigação. Você curado, não foi curado porque fez mais que a obrigação. Sim. E a obediência gera gratidão. Não é isso? A obediência, ela gera a gratidão. E a gratidão gera obediência. Exatamente. Então, uma coisa liga a outra. Por isso que apenas um voltou. E ele não só apenas voltou, ele seguiu Jesus. Por quê? Porque a gratidão dele gerou obediência ao ponto de dizer, eu não quero mais sair perto de ti. E quando nós somos gratos, nós queremos ficar perto de quem? Então, quando nós somos gratos a Deus, nós queremos ficar o tempo todo perto dele. Próximo exemplo foi o endemoniado de Gadara. Nossa, eu botei ali na frente. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava que deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, vá para a sua família e anuncie quanto o Senhor fez por você, como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Ele queria ir com Jesus. Por quê? Porque ele era grato. Mas o que Jesus falou? Vai e anuncie o que ele havia feito. Então a gratidão, ela gera o quê? A vontade de você contar. E como a irmã fez o testemunho de testemunhar o que Deus fez na nossa vida. Então, quando eu sou grata a Deus pelo que Ele fez comigo, eu quero contar. Isso não vai ficar só comigo, eu quero passar adiante, eu quero que as pessoas escutem o que Deus fez comigo. Então, isso gera esse sentimento de contar, de falar, de testemunhar o que Deus fez. E a obediência, né? Vai e conta. Segue parte meu. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Mais uma vez, que fez o quê? Seguiu Jesus por conta da gratidão. E algo que me chama a atenção, que ele fala a fé o curou. A fé, ela está muito ligada com a gratidão. Eu só vou ser grata a Deus se eu creio. Se eu não creio, logo, se eu não creio, não tem como ser grato.
Então, se a fé é o fundamento das coisas que eu não vejo, eu não consigo ver que amanhã Deus vai me abrir uma porta. Eu não consigo ver essa porta aberta com os meus olhos físicos, não. Mas no meu coração eu creio. Então, se eu creio, eu logo agradeço a Deus por isso. Então, amanhã não nos pertence. A ansiedade, ela rouba da gente justamente o desejo de ser grato. Por quê? Porque automaticamente, se eu sou ansiosa e eu vou esperar pelo futuro, então não tem como eu ser grato e nem como crer. Eu não tenho como ver o que Deus vai fazer. Eu só tenho simplesmente, será que amanhã? Será que amanhã vai abrir? Será que não? Será que a porta vai abrir? Será que não? Será que eu vou ter que comer? Será que não? Então eu estou o quê? Eu estou anulando o que Deus poderia fazer na minha vida quando eu duvido. O que aconteceu com Pedro quando ele saiu do barco? Ele creu no instante. Mas quando ele afundou, o que aconteceu? Ele simplesmente duvidou. Se talvez ele não tivesse me dado, ele teria dado. Mas ele duvidou. Porque será que eu estou andando mesmo? Será que é? Não, isso é coisa, né? Não. Se ele tivesse simplesmente crido, se ele tivesse crido em Cristo, naquele momento que Jesus chamou que ele viesse, e ele fosse, simplesmente orasse para Jesus e deixasse. E a ansiedade, ela nos rouba isso. A ansiedade, ela faz com que nós vamos sofrer, como dizendo assim, é porque ainda eu estou segurando em minha mão. Eu ainda estou segurando em minha mão aquilo que Deus me deu, mas eu não quero. Não, peraí, será? Peraí, vou olhar. Será que daqui? Vou fechar para não fugir. Mais ou menos isso. Quando nós confiamos, somos gratos a Deus. Senhor, o Moeli pregou, né, trouxe para nós esse estudo sobre a questão da fé. Eu crer e agradecer. É fácil? Não. Vou dizer para os irmãos que não é fácil, não. Deveria ser simples. Eu simplesmente creio, agradeço e espero. Correto seria esse. Simples assim. Mas não é fácil porque nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós ainda temos, infelizmente, aquela vendazinha no olho. Igual aquele alpinista que estava escalando, estava névoa embaixo e ele ouviu uma voz: salta, pula. E ele, com medo, porque ele não via nada embaixo por conta da névoa, pula. E ele ouvia a voz, pula. Ele pediu ajuda a Deus e Deus sabe, pula. E ele não pulou, morreu congelado. Quando a névoa se passou, ele estava mais ou menos a essa distância do chão. Se ele tivesse crido, tivesse dado a Deus, ele não teria morrido. E muitas vezes nós estamos como esse alpinista. Nós não cremos, não conseguimos ver com os olhos da fé, não conseguimos agradecer, porque se eu agradecer, isso quer dizer que eu estou crendo. Mas eu só posso agradecer se eu creio de verdade. Senhor, amanhã não me pertence. E se for da tua vontade, nós estejamos vivos. Eu creio que a minha porta está aberta. Amém. E agradeço por ela. Amém. Pronto, e vai dormir. Durma em paz. Coloca sua cabeça no travesseiro, durma em paz. Porque eu tenho certeza que Deus, Ele é o Deus que provê. E foi o pastor mais uma vez falou na oração: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E o que a Bíblia diz que você é? Pergunte para você: o que a Bíblia diz que você é? Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. O que a Bíblia diz que você tem? Eu estava conversando com o pastor Paulo e falando que nós temos 26 anos de casado e eu nunca tive uma geladeira, que fomos nós que compramos. Sempre foi assim: fulano comprou uma nova, passou para ciclano pegou a dela e deu para mim. Fogão nós compramos o mais simples e a máquina de lavar tinha quebrado, nós estávamos apenas com um tanquinho e a máquina também que eu tinha foi dada, né? Eu ganhei. E aí o que aconteceu? Quando foi esse ano, nós viramos assim: nós vamos comprar.
com fé em Deus. E nós vamos comprar do melhor. Nós não vamos comprar qualquer um. E ele olhou para mim, será? Eu falei, será não? Nós vamos. E nós compramos, pagamos, reformamos a cozinha, reformamos o banheiro e tudo isso porque Deus proveu. Amém. Glória a Deus. Porque eu aprendi a ser grata a Deus. Então hoje quando eu vou orar, é muito difícil quando eu tenho que pedir alguma coisa. Eu começo a agradecer, eu esqueço até de pedir a Deus. E eu conversando com a Lorena, eu falei para ela assim, Lore, tem hora que eu chego para orar e pedir, eu fico com uma vergonha de pedir algo para Deus tão grande, que eu falo, Senhor, o Senhor já tem nos dado tudo. E eu vou pedir ainda? Então, é o amor de Cristo e a misericórdia dele para conosco, muitas vezes nos constrange. E todos nós podemos desfrutar disso.